Mas eu acho que o pior preconceito é o de fora. Porque as pessoas não entendem. E quando elas entendem, elas não querem aceitar. Não querem aceitar que isso está dentro da casa delas. Isso está dentro da cabeça delas. E a pessoa que está do seu lado pode ser uma das pessoas que me visita. E você nunca vai saber, provavelmente. Olá, eu sou a Mel Fire. Eu sou atriz de filmes adultos e dominatrix profissional. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho de como é esse mundo e de todos os outros que eu pertenço. Mel, qual é a sua formação? A minha formação acadêmica é biomedicina, com algumas especializações na área criminal, como investigação e perícia, crime scene, né, que é cena de crime, e sexologia. Como ou por que você iniciou na carreira de filmes adultos? Na carreira de filmes adultos em si, ela veio depois de uma série de acontecimentos, né? Alguns anos antes, eu comecei a trabalhar na indústria adulta em si, né? Com ensaios, né, sensuais, shows de polidense, trabalhava com massagem tântrica, comecei a trabalhar com dominação e vieram os filmes, né? Eu comecei a olhar, ver como é que eu me sentia, comecei a andar com muitas pessoas que eram desse meio. Foi, vamos tentar, né? Vamos ver. Eu não morava no Brasil naquela época, eu morava fora do país. Foi em Londres o meu primeiro contato num set de filmagem, que é muito diferente do que as pessoas imaginam que seja. E falei, quero ver o que eu sinto, né, fazendo isso. E para minha surpresa, eu fiquei muito de boa, foi muito natural, não me agrediu, né, principalmente. E eu falei, eu acho que é alguma coisa que eu gostaria de fazer, talvez, né, nos meus próprios termos, né, algumas coisas eu não faria, mas eu gostei. E a partir daí comecei a trabalhar com isso, além das outras coisas todas. Como a sua família reagiu ao saber? No começo foi estranho a questão familiar, mas com a minha mãe, né, porque ela tem maior convivência comigo. Ela já sabia de todas as outras coisas, eu sempre falo para todo mundo, odeio ter vida dupla, esconder coisa. Então ela já sabia que eu fazia os shows, já sabia que eu fazia as fotos. Mas os filmes foi assim, nossa, é uma coisa que tá tomando um viés muito mais público, muito maior, né? As pessoas passaram a me conhecer e reconhecer. Então, no começo foi um pouco turbulento, né? Tipo, você não acha que você tá indo longe demais? Eu falei, não. Gostei. E não me agride, e eu fui. Hoje em dia é muito mais tranquila, ela sabe de tudo que eu faço, de todos os filmes, viagens, sessões. A gente até conversa abertamente sobre isso, né? Ela pergunta até com curiosidade, né? Mudou um pouco a postura. Mas no começo foi estranho, né? Porque não tinha da onde vir isso, do nada, tipo, nossa, minha filha faz filmes. Foi estranho. E como é manter um relacionamento? Relacionamentos são complicados, não somente pelo óbvio, né, que eu sou uma pessoa que trabalha na indústria do entretenimento e adulto, então todo mundo já me viu alguma vez, né, em algum filme, vídeo, foto, me reconhecem na rua, então para a pessoa que está comigo é um pouco difícil. Se ela não tiver a cabeça aberta ou já tiver, né, um certo pertencimento nesse mundo, é difícil, mas eu acho que o que mais pega mesmo é a ausência, porque às vezes eu estou viajando, né, eu viajo muito para fora do país, eu faço muitos eventos, então a pessoa não vai me encontrar sempre, né, não vou estar aquela pessoa que está sempre do lado. Então a ausência eu acho que é o que estraga mais. Existe muito dentro da indústria pornô machismo? Fora o machismo e o preconceito que a gente encontra de fora para dentro, existe um pouco dentro também. Eu acho que como qualquer indústria do entretenimento, né, pessoas querendo às vezes puxar tapete, a dominação ela é uma parte completamente diferente da indústria. Não é para todo mundo e não é todo mundo que vê isso com olhos, né, sadios. Já sofri alguns preconceitos no sentido de não ser chamada para alguns trabalhos, de algumas pessoas não quererem ter contato comigo por causa da natureza da dominação. Isso acontece bastante, mas eu acho que o pior preconceito é o de fora.
para dentro, porque as pessoas não entendem. E quando elas entendem, elas não querem aceitar. Não querem aceitar que isso está dentro da casa delas, isso está dentro da cabeça delas. E a pessoa que está do seu lado pode ser uma das pessoas que me visita. E você nunca vai saber, provavelmente. E é comum você receber ofensas ou até propostas indecentes apenas por as pessoas saberem que você é desse universo? Sim. Propostas indecentes já chegam todos os dias. Mas, assim, indecentes é relativo, como eu falei, a mesma coisa das bizarrices são relativas. O que seria, às vezes, ofensa para alguém, para mim, não é. Mas ofensa no sentido de querer ou diminuir o trabalho, ou falar que não é trabalho, né? A famosa frase, tá, mas você trabalha com o quê? Machismo no sentido de achar que quem trabalha com a indústria adulta, a pessoa vira dona de alguém, pode fazer o que quiser, pode chegar e falar qualquer coisa que quiser para mim. Já aconteceu. Assim, não diretamente que as pessoas não têm muita coragem, mas a internet está aí para isso. Então, assim, nós somos alvos de haters, como todo mundo, de xingamentos, e principalmente no âmbito social, né? Pessoas que mantêm distância. Quando eu falo, o que você faz? Às vezes eu respondo com vontade, né? Falar sou dominatrix profissional. Primeiro que a pessoa não sabe o que é. Segundo, quando eu explico, ela... E desaparece. Isso é normal, mas é uma coisa que eu já acostumei. E assédio sexual? Assédio sexual acontece mais verbal, nunca aconteceu nada fisicamente. Porque eu tenho essa postura mais dominadora, as pessoas que me procuram geralmente são, né, é outra vibe. Mas acontece muito assédio verbal sexual, né? Que as pessoas acham que podem falar qualquer coisa para quem trabalha na indústria adulta. E acham que a pessoa não vai rebater, acham que a pessoa não vai expor. O que seria um assédio normal para uma pessoa na rua, para mim não é, para mim é um pouco mais, né, o buraco um pouco mais embaixo, mas mesmo assim, as pessoas acham que podem ser meus donos, falarem, trabalha aí, então tá aqui R$100, você faz o que você quiser para mim. Já aconteceu, muitos anos atrás já aconteceu e já acontece com pessoas que eu conheço. As pessoas acham que compram as pessoas com tudo e é bem, bem longe disso. Né? Eu tenho um critério muito grande para escolher as pessoas que vêm fazer as sessões e as pessoas que fazem qualquer tipo de contato comigo. E em relação a cuidados com a saúde, em relação a DST, qual o procedimento? É alguma coisa muito rígida, né? Porque também é muito perigoso. Sim. Em relação ao controle de doenças, DST, sim, todas as produtoras sérias são obrigadas a fazer o teste de todos os envolvidos e apresentar entre os envolvidos para que todo mundo fique ciente testes das maiores doenças, né? DSTs, ou qualquer outra coisa. Na época teve teste de Covid também, para quem estava filmando na época de pandemia, mas são as principais, né? AIDS, sífilis, hepatite. Então, são obrigadas a ter isso tanto para tirar a responsabilidade se alguma coisa acontecer, não foi naquela gravação, quanto para a segurança dos atores, né? Algumas produtoras usam proteção, outras não. Então, principalmente para essas que não usam proteção, é a segurança que as pessoas têm, né? Mas daí entra uma dúvida, e a janela de imunidade, né? Então, assim, cabe de cada um ter a sua responsabilidade e a sua segurança. Eu não confio. Por isso que eu não cheguei a virar atriz no sentido, esse é o meu trabalho, eu faço o que quiserem, com quem quiserem, enquanto me pagarem. Que é o que acontece muito na indústria. A partir do momento que isso é o seu trabalho, você vai ser chamado para todos os tipos de cena, com todos os tipos de pessoa, e você vai aceitar porque você vai trabalhar com isso. Não era o meu caso, porque eu não tenho interesse nenhum em fazer isso. E eu sempre prezei muito pela segurança. Então, já fui chata de parar a cena, falar que eu não quero fazer isso, não quero contracenar com tal ator que eu sabia que tinha dado algum BO antes. Ou como meninas até, de menina para meninas. Não só isso, mas a menina grava hétero, ela grava sem proteção com um monte de gente, ela sai e dá para 10 pessoas que eu sei. Então, não vai ser aquele teste que vai me dar a segurança. Eu sei de outras coisas.
Como que você associa toda essa sua carreira acadêmica, todo esse seu conhecimento acadêmico, tudo que você estudou com esse universo? Eu quero entender como você agrega. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de estudar, né? Eu vou um pouco contra a maré que as pessoas têm aquela ideia de quem trabalha com sexo, conteúdo adulto ou entretenimento é burro. Acontece, infelizmente, mas, como eu falei, isso não era a minha profissão 100% do tempo, então era justamente o que eu queria manter distância. Eu sempre gostei de estudar, estudei vários idiomas, morei fora do Brasil, e não parou por aí, né? A área que eu estudo, né, a área de criminologia, já é uma área que eu tenho muita paixão por muito tempo, sempre gostei de coisas policiais, de investigação, mas ela se intensificou por causa do meu trabalho como dominatrix, porque é uma aula de psicologia, eu lido com a psique das pessoas. Não basta uma pessoa vir e me falar o que ela quer, eu quero saber de onde que veio isso. Aí eu falei, sei lá, pega aquela mesa, eu tô atraído por aquela mesa. Eu falei, tá, mas da onde veio isso? Não acordei hoje e falei, nossa, que mesa bonita. Isso tem uma origem. Então, eu juntei um conhecimento com o outro. Uma coisa muito importante para quem trabalha com dominação é saber o limiar, né? O limite de quando uma coisa é saudável, uma prática saudável, uma fantasia saudável, para quando isso vira um distúrbio e começa a ferrar com a vida da pessoa. E muita gente não tem noção disso, e eu, por estudar a parte de criminologia, já saco logo de cara e falo, peraí, tem alguma coisa errada nisso. E acontece mais do que menos. Então, a vontade de me aprofundar nasceu aí, né? Principalmente na área de sexologia, crimes sexuais, parafilias, transtornos, que é a minha área, nasceu a partir de uma exposição que eu tive, de um contato que eu tive com milhares de pessoas em 12, quase 13 anos agora. Então, imagina você lidar com pessoas no mundo inteiro, em vários países, de todas as culturas, e entender como funciona a cabeça delas. É por isso que eu me aprofundei nisso e que eu gosto muito dessa área de crimes, de serial killers, de cena de crime. Adoro investigação. Como você se imagina no futuro? Eu acho que tudo tem um fim, né? Só que eu acho que é um fim que deve vir de mim e não imposto pela sociedade ou por alguma pessoa ou por pessoas. Então eu acho que quando eu me sentir pronta, eu naturalmente vou sair da indústria. Eu já saí, na verdade, de muita coisa. Hoje eu só trabalho com conteúdo e pouco, e faço algumas sessões e bem pouco comparado com alguns anos. Eu estou dando muita atenção para as pós-graduações, para os cursos, para as viagens. Então, eu acho que é algo que é natural. Jamais vou ignorar tudo o que aconteceu, né? Tipo, fingir que eu nunca fui atriz, que nada aconteceu, imagina, não, a partir de agora a vida é nova. Jamais. Para mim não é nada do que ter vergonha, do que querer apagar. Eu nunca tive experiências traumáticas que falassem, nossa, eu quero apagar isso da minha cabeça, como já havia acontecer com outras pessoas. E para mim foi tudo um crescimento, né? Eu tive milhões de oportunidades nesses anos todos que talvez teria, talvez não teria em outra área, mas viajei o mundo inteiro, aprendi muita coisa e foi tudo experiência. Então, continuarei como a Mel Fire, seja na perícia, seja no conteúdo adulto, conciliando as duas coisas, sempre. Tanto em questão de família, assim, nunca tive vontade de casar, construir uma família, não é para mim. Mas quem entrar na minha vida, obviamente que sabe de tudo, vai compartilhar dos mesmos interesses. Então, sim, eu pretendo prestar muita, né, atenção e focar na área da perícia criminal, mas como Mel Fire.